política muito importante no nosso país. Nós escolhemos essa dupla e, no caso, sou eu, Carla, e o meu colega Adson. Então, hoje a conversa aqui é sobre um dos principais instrumentos que o governo tem para estimular e fazer a economia crescer. E, eventualmente, até se ela quiser dar uma segurada, se ela estiver superaquecida. Então, o nome dessa política é política fiscal. Então, nós iremos abordar no decorrer da nossa apresentação essa política tão importante. Então, assim, num contexto geral, a política fiscal, ela reflete um conjunto de medidas pela quais o governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir 3 funções, que são a estabilidade macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos, segundo o site da Tesouraria Nacional. Ou seja, o governo ele precisa ter um manejo, né? O governo ele tem uma receita, assim como todas as pessoas têm uma receita, um saldo positivo, negativo. Então, isso também se aplica, né, à política fiscal, assim, para que a gente compreenda isso melhor. E na receita, a receita basicamente a arrecadação de tributos e impostos. Então, não significa que seja apenas os tributos e impostos. Pode ser que o governo ele privatize uma empresa e com isso ele lucre, né? Ele venda a empresa que é do governo para privatização. Então, isso também entra na lucratização do país. Mas aí é um caso não recorrente, mas ocorre com certeza. Então, com o lado das despesas, o governo tem os ministérios, também na realização de obras. Então, o governo ele tem a lucratização, ele tem os gastos, com saúde também, com educação. E no final, o governo ele vai ter um saldo, né? Um saldo aí como todos nós temos na nossa casa. Então, esse saldo vai ser o quê? Vai ser a subtração dos gastos com no valor da receita, não é isso? E esse resultado pode ser zero se esse resultado for positivo, né? Se for equilibrado, na verdade, né? No caso de ser positivo mesmo, no caso do governo estar formando poupança, no caso de haver um saldo positivo ali. Mas também normalmente, que é o que mais ocorre, né? O governo ele faz déficit, que é quando ele gasta mais do que arrecadou com tributos, com privatizações, no caso com o que foi arrecadado no geral. Normalmente, quando quando o governo é deficitário, então o que vai ocorrer? Ele pode pedir dinheiro emprestado a investidores, né, que estejam investindo naquele momento o mercado, com pessoas que estão, com gente que estejam na demanda de aplicar, né? E com isso, o valor que é pago para esses investidores é gerado um juros. Então, esses juros ele vai entrar, no caso, vai aumentar o valor do déficit, porque esse valor o valor dos juros vai entrar, né, na contabilidade. Então, é importante salientar de que quando o governo faz um déficit,
é que esse juro, esses juros, né, que ele é conhecido como déficit nominal. Ele é conhecido na economia como o déficit nominal. Esse juros ele é incluído nesse déficit. E é o que? É o conceito de déficit público, que inclui, além das despesas e receita, os gastos com pagamentos de juros da dívida pública. Como também nós podemos ter também um déficit primário, né? Que é quando a conta de gastos não é incluída, não inclui os juros pagos pela dívida pública. Então, nós vamos ter aí duas opções de déficit: o déficit primário e o déficit nominal. Então, é isso. Aí, quando o governo também tem a ideia de superaquecer a economia, o que o governo faz? O governo aumenta o déficit da receita. Ele aumenta o gasto, ou seja, significa que ele vai encomendar uma obra e aí o empreiteiro ele vai contratar trabalhador e outrora não tinha renda e agora vão ter uma renda. Com isso, eles vão aumentar o consumo, eles vão comprar e aí a receita do Estado, do governo, vai subir com isso. Outra opção também é o governo diminuir os tributos, porque com a diminuição dos tributos, sobra mais dinheiro para a sociedade gastar e aumentar, né, as vendas para diminuir os estoques de idade. Então, esse movimento do governo de diminuir o déficit, aumentar o déficit, ele acaba causando um impacto, né, na sociedade, na gente, né, porque afetando a inflação, né, como a gente já estudou em outros momentos sobre isso. Então agora o meu colega vai falar um pouco também sobre o assunto abordado. Então, para a gente entender como é que funciona a política fiscal, é necessário saber como é que ela, conceito dela de uma forma mais bruta, digamos assim. Então, eu vou ler, depois eu vou explicar de uma forma simples para que seja possível entender como é que funciona a política fiscal. Política fiscal é um ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, os gastos públicos e impostos como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade econômica, amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter uma economia crescente, o pleno emprego e a inflação baixa. Então, pensa assim, o governo ele precisa arrecadar recursos e gastar recursos. E é daí que vem a pergunta, como que esses recursos eles são gastos? Eles são gastos com a própria população, com serviços públicos para a sociedade. E é daí que vem outra pergunta. De onde é que vêm esses recursos? Esses recursos ele vem da própria comunidade, que são os impostos, né? A receita de Estado, que são impostos. Então, basicamente é isso. O Estado, a população paga seus impostos, vai para o Estado, aí o Estado distribui para serviços para a própria comunidade, como por exemplo o SUS, que é um serviço financiado pelo Estado para a população, escolas públicas também é um exemplo de serviço financiado pelo Estado. Então, já que a gente entendeu isso,
a gente já pode partir para outra parte, são as fontes de recursos do governo, que é daí que a gente vai entender como é que funciona mais ou menos, como é que o governo divide isso tudo. Vamos imaginar um quadro dividido em dois lados, as receitas e as despesas. No lado das receitas, a gente começa com os impostos, que é aquilo que é cobrado em cima de, como por exemplo, serviços fornecidos, como luz, serviço de energia, que vem incluso em imposto, né, na conta. O imposto de renda, que é aquele cobrado sobre o seu salário, é um exemplo de recursos. Venda de ativos, que é basicamente, por exemplo, a venda de um edifício para captar mais receita, para gerar mais receita, ou então o governo vai lá e privatiza uma empresa para gerar mais lucro. Assim ele consegue arrecadar mais recursos. Tem também a concessão, que a gente pode entender assim, a concessão. Eu vou botar um exemplo aqui, por exemplo, o metrô de São Paulo, que o governo concede a uma empresa privada para que essa empresa forneça esse serviço para a sociedade, e essa mesma empresa pague ao governo uma parte daquilo que foi arrecadado com o serviço. É uma forma básica de entender como é que a concessão funciona. Tem também os dividendos, que são as empresas em que o governo é sócio, como por exemplo a Petrobras. A gente pode usar ela como exemplo, que assim, a receita gerada com aquilo que ela produz vai ser dividida entre os sócios das empresas, e o governo está lá no meio. É assim que ele consegue tirar os recursos. O que mais? Agora vamos partir para as despesas, que são as despesas correntes, né? As fontes primárias. As despesas correntes, elas são as despesas que fazem com que a máquina estatal funcione, como por exemplo os salários do funcionalismo público. E quando eu digo funcionalismo público, eu quero dizer funções públicas que fazem com que a máquina pública funcione. Acho que eu usei muito público, mas enfim. Como, por exemplo, os salários de professores, médicos, sei lá, desembargadores, por exemplo. São exemplos de despesas correntes. E assim, historicamente, o governo ele não consegue arrecadar recursos mais do que ele gasta. E o que acontece quando a gente gasta mais do que ganha? A gente se endivida, né? Então, acontece a mesma coisa com o governo. E é aí que aparece a emissão de títulos públicos federais, que são que é basicamente isso. Investidores, qualquer investidor, investidor pequeno, investidor grande, investe, empresta para o governo seu dinheiro, depois o governo usa aquele recurso que ele pegou emprestado de você
para fazer, sei lá, construir um prédio, enfim, qualquer coisa. E depois ele devolve esse dinheiro para você com juros. É isso. Que são a emissão de títulos públicos e emissão de dívidas, né? E aí que a gente vai para outra parte. Desculpa olhar tanto para baixo, porque eu tô aqui com um roteiro, senão eu me perco no que eu vou falar. E é aí que a gente vai para outra parte da política fiscal, que a gente vai entender mais ou menos. Já tá no final de... Aí é que entra o crédito, porque assim, o governo pede, claro que ele pega emprestado, mas claro que ele vai ter que pagar, né? Então, nas despesas, é aí que entra o crédito, na parte de receita. Lembra que a gente dividiu lá um quadrinho com as receitas e as despesas? O crédito vai entrar nas receitas, que são esse dinheiro que ele pegou emprestado, e as despesas financeiras, que é basicamente ela faz com que a, o custo da manutenção da dívida, que é o custo da manutenção da dívida do governo. Agora é caso que eu esqueça. Que é, por exemplo, os juros que é cobrado em cima daquelas dívidas, ou então os cupons de que o governo paga na hora de vender seus títulos para você de novo. São exemplos de dívidas, despesas financeiras. E assim, eu li alguma coisa sobre isso que me lembra de uma lei que surgiu lá para o ano de 2000, se eu não me engano. Que é assim, apenas a União tem a prerrogativa, o poder de se endividar. Os estados não têm mais esse poder. Ou seja, a União vai lá, se endivida, porque assim, antes era tudo misturado, era uma bagunça só, todo mundo se endividava. Agora, apenas a União. Então, a União vai lá, se endivida, repassa esses recursos para os estados e os estados ficam devendo apenas à União e não ao mercado. Então, isso foi uma coisa boa. E, assim, e é isso que o controle fiscal é. O controle fiscal, a política fiscal, ela é importante para gerar credibilidade e atrair investidores. Agora vem mais um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar aqui um investidor. Vamos dizer que você tem muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. E eu quero investir lá, ter o meu dinheiro e quero aplicar em alguma coisa para gerar mais renda. Aí eu vou lá, quero investir no Brasil, por exemplo. Não é pouco investidor, não, é investidor milionário, muito dinheiro. Quero investir no Brasil. Aí eu vou lá, analiso, vejo a situação do Brasil, né? Aí eu percebo que a situação do Brasil, a situação fiscal, ela está se deteriorando. Ou seja, o nível de endividamento e o nível de desemprego é muito grande. Aí a gente vai pensar, se eu estou correndo risco de investir meu dinheiro e perder, então eu vou investir, mas eu vou cobrar mais por isso. Eu vou exigir um retorno maior. Aí é que vem outra coisa que não é boa. Aí é que os juros aumentam, né? O país começa a cobrar mais juros das empresas, as empresas aumentam seus juros também, e juros não é bom para ninguém. Então, a política fiscal, o controle fiscal, ele é muito importante, porque traz credibilidade para o país, e ele faz parte de uma política de estabilidade econômica. Agora estou olhando muito para baixo porque eu estou com cólica, não esqueça.
ele é uma política de estabilidade econômica. Então, quanto maior for o controle fiscal de um país, maior a capacidade dele atrair investidores. E atraindo esses investidores, o país gera mais emprego, gera mais renda, melhora a qualidade de vida de toda a população. Então, em resumo, a política fiscal é como o governo arrecada dinheiro e como é que ele gasta esse dinheiro arrecadado. Mais ou menos isso. Então, obrigado. Então é isso, a nossa apresentação sobre a política a política fiscal. Em resumo, foi tudo isso que nós falamos e abordamos. Espero que vocês tenham compreendido e